Então, gente, eu terminei o vídeo anterior falando que depois de 26 horas e meia de pele por conta da minha avó, que enfim eu voltava para casa, minha tia ia ficar com ela naquele plantão durante o dia e eu voltaria à noite, né, 12 horas depois. Isso não quer dizer que eu tive 12 horas de descanso. Aliás, não tive quase descanso nenhum, porque a gente sai de lá e é como se a gente continuasse lá. Primeiro que antes de sair, tinha alguém vindo perguntar se ela tava tomando banho sozinha, né? Se ia tomar banho, né, no chuveiro e tal, se ela tava conseguindo andar. Eu falei assim, não, ela tá com muita dificuldade para andar. Aí eles falaram, ah, tá, então vamos dar banho de leito. Quando eu estou a caminho de casa, a minha tia me manda mensagem falando que falaram com ela que ela era para ela dar o banho na minha avó na cadeira lá. E nisso tava do meu lado uma vizinha aqui que ela trabalha lá no tal do centro comunitário, né, vulgo asilo. Que eu fui inclusive ontem doar as coisas da minha avó para eles lá. E, né, e ela me ouvindo conversar assim por mensagem com a minha tia, ela falou assim: "Não, mas quem tem que dar o banho na sua avó são eles. Não é a sua tia que tem que dar banho na mãe dela, porque até porque se acontece alguma coisa, né, vão jogar a culpa no acompanhante, né, na pessoa que estava ali e tal". E eu falando isso com a minha tia, mas eu acho que ela acabou dando o banho lá na minha avó. E aí você chega em casa, você continua assim, recebendo notícias, eu falando com pessoas, né, da família que te manda mensagem, pergunta como é que tá, e você fala, você fica muito tempo ali por conta daquilo. E aí minha tia depois manda mensagem, não tô achando as calcinhas dela, tá na bolsa tal, dentro do armário tal, sabe? Tipo, você não vem pra casa para dormir, sabe? E e aí ela falou que foi muito difícil levar a minha avó, né, lá pro banheiro, né, a primeira que a cadeira, ela não é boa não, sabe? Ela dá parece que tá enguiçada, sabe? Você tem que empurrar com muita força essa cadeira. Mas que minha avó tava muito pesada, até para levar lá pro banho. E eu pensando assim, gente, se a minha tia tá achando a minha avó pesada, né? Porque assim, é claro que eu tava achando ela pesada, só que assim, a diferença do meu corpo pro corpo da minha tia, entendeu? Minha tia é muito mais forte que eu, muito mais forte. Ela, nossa, tava até dando problema na coluna dela, pensando, deve ser por causa dos problemas dela de saúde. Aí ela falou que tava levando a minha avó, que eu, enquanto estava comigo, minha avó estava indo andando comigo no andador. E ela falou que estava levando a minha avó na cadeira de banho até na hora que ela queria fazer xixi. E ela falando que estava muito difícil, que a minha avó estava muito pesada, que estava muito doloroso para ela ficar levando ela para lá. Eu pensando, gente, eu pensando nessa questão, porque assim, eu tenho 1,62, eu tenho assim, uns 60 quilos, a minha tia tem lá 1,80 m, eu não sei se ela tem mais de 100 quilos, ela é bem larga, ela é bem grande. Aliás, a maior parte da minha família é de pessoas grandes, de pessoas altas, de pessoas largas, entendeu? São poucas, assim, eu acho que eu sou a mais baixinha, eu acho que eu sou a mais baixa da família, e a mais nesse ponto de vista, comparativamente aos outros, eu sou a mais magra, assim, uma das mais magras, pelo menos, assim, a mais mignon, perto de todo mundo. E todo mundo sempre falou assim, que a minha avó é muito magra. Eu nunca achei ela magra. Eu acho assim que, justamente por causa da idade, né, dos 85 anos, que ela já estava sem nenhuma massa muscular. Eu via pela perna, pelo braço, o meu também está começando a... Estou precisando de dar um jeito nele. É, mas estava muito sem massa muscular. A fisioterapeuta que ia lá toda segunda-feira, os exercíciozinhos abre e fecha a mão, levanta, para, umas coisas muito, nada que dá qualquer esforço, né? Mas imagino, deve ser esse tipo de treino, deve ser por causa da idade dela, para não forçar e tal. Mas eu nunca achei a minha avó magra, mas comparativamente a mim. Para mim, é porque ela é larga em cima, principalmente, ela é muito larga.
E aí fala, ah, não, a barriga dela é só por causa da hérnia. Não, ela tinha barriga também, muita gordura na barriga para além por baixo da hérnia, sabe? Mas para as pessoas da família, talvez porque, né, são pessoas mais largas, olhassem para minha avó e achassem ela magra. Para mim, que tem um corpo menor, né, tudo é questão de perspectiva, né? Para mim, que tem um corpo menor, eu sempre olhei para minha avó e nunca achei a minha avó magra. Mas a minha tia não é aquela pessoa de reclamar de peso, de carregar peso e tal, porque mesmo ela cheia de problemas de saúde, ela é uma pessoa muito ativa. Chega aqui com umas sacolas enormes, né, vindo no ônibus cheio de sacola, sempre tá correndo de um lado para o outro, resolvendo coisas, ajudando em igreja, que não sei o quê. Então, ela não é de reclamar. Então já foi estranho ela falar assim, não, que ela tá pesada demais. E eu falei, gente, pra mim estava, mas tipo assim, eu pensando, ela deve estar levando na cadeira pra poupar a coluna dela, eu pensando assim. E aí eu chego em casa pra dar comida aos cachorros, pra trocar água e aquela confusão toda aqui. Eu venho primeiro aqui nesse quarto, que é onde ficou Franz Kafka e Mata Hari, com medo, né, de estar tudo destruído. Não estava, não tinha nem... Tinha xixi no plástico que eu deixei aqui, né? Mas não tinha cocô, levei eles para fazer cocô. Falei, não, pelo menos não destruíram nada e tal. Quando eu vou no quarto da Marilyn e do Tolstoy, cara, estava a visão do inferno. Eu não sei se eu vou achar a foto aqui para mostrar para vocês. Se eu achar, eu coloco nesse vídeo. Gente, tava... Você fala, meu Deus, não acredito. Porque eles tinham comido o... Sabe o colchão que eu passei uns vlogs aí, que eu passei 3 dias costurando o colchão, porque eles já tinham comido esse colchão uma outra vez e eu fiquei 3 dias, né? Sou pobre, não posso ficar comprando colchão toda semana, né? Fiquei 3 dias costurando o colchão e tal, destruíram. Eles destruíram muito, eles ficaram puxando assim, aí eles pegavam aqueles pedaços de espuma e jogavam tudo pro chão. Como eles tinham feito xixi e cocô no chão, tava ali espuma, muita espuma, sabe, tudo assim espalhado pelo chão, no meio de xixi, no meio de cocô. Ai, o que eu faço? Meu Deus do céu! E não havia tempo para agora eu ficar costurando o colchão. A única coisa que eu fiz foi troquei o plástico, limpei lá, peguei o plástico, troquei o plástico, coloquei o outro, sabendo que quando eu voltasse, eu ia encontrar tudo destruído de novo. E foi o que aconteceu. E eu não posso penalizar os meus cachorros por isso, brigar com eles por conta disso. Porque assim, o cachorro me vê saindo correndo, desesperada. Eu ficar um monte de horas fora de casa. Vim só mesmo para dar comida, água, tomar um banho e sair. Eles ficam ansiosos, eles não sabem o que está acontecendo. Né? O certo é eu ter tempo para passear, eu ter tempo para brincar, eu ter tempo para dar atenção para eles. E eu não estava tendo tempo e também não era uma questão de falar de escolha, né? Eu tinha que ir. Então, assim, a minha solução é assim, é ir, assim, foda-se se destruir o quarto, né? Porque a questão mais importante era outra, era a minha avó lá. Mas tinha esse susto de chegar em casa e encontrar, assim, a visão do inferno, tudo emporcalhado, porque depois também eles pisavam, assim, no meio das espumas, com xixi, com cocô e tal. E como eles gostam muito de ficar na janela para ver o que tá acontecendo lá fora, tipo, um cachorro passa lá fora, qualquer coisa que acontece lá fora, eles vão pra janela. Então começa as patinhas, assim, sujar toda a parede. Tava assim, horrível. Ainda tá, porque eu ainda não limpei totalmente, não esfreguei ainda totalmente lá, entendeu? Então, e eu não tinha escolha, eu não tenho quem faça, né? As coisas por mim, eu sozinha para estar em todas as coisas, em todos os lugares. Por isso que eu sempre falo que eu queria ser várias, né? Então, eu falei, dos males o menor, eles só estão destruindo um colchão, estão destruindo um quarto, mas o importante nesse momento é a minha avó. Aí, nisso, né, você não vai logo dormir. Aí peguei, fui arrumar as coisas, tal, cuidar de cachorro, não sei o quê. E aí eu começo a receber, né, e perguntas, né, como é que tá sua avó, que não sei o quê. E aí depois começo a receber notícias, né, do que tava acontecendo lá. E primeira notícia boa, assim, minha tia falou assim, ó, vamos colocar fralda nela, porque ela aceitou que colocasse fralda nela, porque tá muito difícil ficar locomovendo ela até ao banheiro. Eu pensei, que bom, né? Menos mal, né? Já, uma facilidade para quando eu chegar mais à noite, né? Ela vai estar de fralda e tal, né?
essa notícia. Depois veio uma notícia relativamente boa, mas eu tenho que abrir muitas aspas aí, que ela tinha conversado lá com a médica e que a médica tinha falado que o circuito, né, do antibiótico era de 3 dias, ou seja, ali já era o segundo dia, quer dizer que no dia seguinte, muito provavelmente ela receberia o último antibiótico lá na veia e depois voltaria para casa. Aí o pessoal até começou a fazer plano e tal, de quando ela voltasse para casa. Aí a minha tia, né, que elas moravam juntos, falando assim, nossa, mas eu não sei se eu vou conseguir, né, dar conta dela sozinha, em casa, tendo que trabalhar no dia seguinte, né, tendo uma filha que tá com um neném de colo, que sempre quando ela chamar, nem sempre vai poder ajudar, porque vai estar amamentando. Eu ainda falei, não, tinha se feito uma, né, um calendário ali, né? Tinha se feito uma programação de uma escala, era essa palavra que eu queria falar, uma escala de quem iria ficar com ela de dia e quem ia ficar de noite. Até há vários dias ali, era só eu e essa minha tia do Rio que ficaríamos com a minha avó, né? Eu fiquei as tais 24 horas só para eu poder depois, dentro dessa escala, ir sempre à noite, pelo fato, né, de não ter que pedir para alguém para ficar lá para eu poder vir dar comida dos cachorros, então eu ficaria todas as noites. E essa minha tia do Rio ficaria lá com ela durante o dia. Aí no fim de semana havia outras pessoas para ficar. E aí tinham feito lá essa escala. Eu falei assim, não, mantenha a escala, como se a pessoa tivesse que ir para a policlínica. Porém, em vez de ir para a policlínica, ela já estando em casa, a pessoa fica aí na sua casa, né, cuidando dela da mesma forma que cuidaria caso estivesse na policlínica. Só que aí, quando eu digo muitas aspas nesse negócio, né, da notícia boa, o negócio é o seguinte, quando a gente está acostumado a lidar com o idoso, né, com a idade avançada, se torna muito uma rotina, a gente tem que estar sempre levando no médico, leva no hospital daqui, leva não sei aonde para fazer exame, chegou já a ficar internada várias vezes, algumas vezes, aí você vai, fica com a pessoa. Você está sempre. A vida social do idoso gira muito em torno disso, né? De médico, de tratar uma coisa, depois tratar outra. Tá sempre em torno disso e eu estava sempre acompanhando a minha avó na maioria das coisas. E em nenhuma das vezes, e todas as vezes que eu fui com a minha avó, que eu acompanhei com a minha avó, que eu saí com a minha avó para essas coisas médicas, eu sempre tinha certeza que a gente ia voltar para casa, que era uma coisa que ela voltaria para casa, mesmo quando chegou a estar internada, tal, o pessoal fica meio assustado. Eu não, sabia que ela ia voltar para casa. Só que dessa vez eu fui sabendo que a minha avó não voltaria para casa. Há um sentimento, uma coisa estranha que você sente que daquela vez, que exatamente daquela vez, a pessoa não voltaria mais para casa. Aconteceu a mesma coisa com o meu tio, que quando ele ficou internado lá, aliás, na mesma cama que depois ela veio a ficar, que alguma coisa em mim sabia, só que você luta contra essa intuição, contra esse sentimento. Você pensa, não, com certeza eu tô enganada. Não é isso, eu tô enganada. Tava todo mundo feliz, porque, eram 3 dias de antibiótico, depois voltaria para casa. Eu não estava sentindo, eu estava assim, pensando assim, ainda bem que eu estou enganada, pensando assim, mas talvez um déjà vu, uma coisa assim, de pensar assim, que a gente vê, às vezes, uma notícia boa acontecer, ou um paciente se recuperar do nada, às vezes até para se despedir das pessoas, e depois, pum, vem aquela notícia que te joga lá embaixo. Eu acho que talvez isso, ou talvez as minhas crenças e descrenças astrológicas, porque eu falo assim que eu não creio em nada 100%, porque eu acho que a partir do momento que você crê em algo 100%, você descarta todas as outras possibilidades. Você só vê aquilo daquele jeito, você nega tudo aquilo que é contrário àquilo, você não busca outras alternativas, porque aquilo ali é o seu centro, sua crença absoluta. Eu não tenho crença absoluta em nada, porque eu gosto sempre de
analisar outros lados. E aí, em relação à astrologia, porque esse Carl Jung, que era um cara gênio, acreditava em astrologia, eu pensava, por que eu não? Por que eu vou descartar isso? E aí, nos últimos anos, eu passei a me interessar na pesquisa pela astrologia. Só que é aquela coisa assim, confio e ao mesmo tempo não confio. Porque é uma crença misturada com descrença. Porque acontece uma coisa, uma conjunção lá, não sei o que, um aspecto planetário ali, aí eu olho, interpreto, parece que vai acontecer isso, isso e isso. Eu falo, não, acontecer não, tô vendo errado, eu não entendo disso, tô vendo errado, não é isso não, não é isso não. Aí depois acontece exatamente o negócio lá que eu interpretei. Quando houve, por exemplo, essa mudança profissional para mim, né? Porque eu tive que mudar todo o meu ritmo de trabalho, que eu atendia durante o dia todo, né? E tive que atender clientes apenas pela manhã, isso vez ou outra. Para poder passar esses meses que eu passei toda tarde lá com a minha avó, tinha planetas que estavam caindo lá na minha casa profissional. E eu cheguei a comentar isso com os amigos ali do Instagram. Olha, tá indicando aqui uma mudança na minha vida profissional e coisa e tal, né? E aí eu meio descrente e tal. E de repente, pá, várias coisas aconteceram assim, que de repente, pá, é isso. E aí, em relação à minha avó, primeiro essa intuição, esse sentimento de que era a última vez, assim, que ela não voltaria mais para casa. Mas também aquela coisa, fui consultar o céu, né? Fui ver como é que estavam as coisas. Primeiro a gente estava com Mercúrio retrógrado, que atrasa as coisas, que faz você ter que refazer várias vezes a mesma coisa, batendo com aquelas idas e vindas que a gente estava no hospital. Nossa, eu odeio o Mercúrio retrógrado. Até porque eu nasci no Mercúrio retrógrado. E aí tinha um eclipse, eu tava com medo desse eclipse, porque era um eclipse solar total em Áries, que é tudo rápido, tudo acelerado, tudo uma velocidade máxima. Aí tinha Vênus, que também estava em Áries, Vênus, que é nossos amores e os nossos valores. Marte estava em Peixes. Eu tenho um medinho, porque quando está em Peixes, em alguns casos, muito a ver com desencarne. E aí, tinha uma coisa que eu ainda não tinha observado, que é que Quiron, que é o curador ferido, estava na mesma posição do Sol na hora do eclipse. Eclipse este que foi na segunda-feira, que começou o meu processo de ficar indo com a minha avó para o hospital. E o eclipse ele reverbera durante 6 meses. E aí depois eu fui pesquisar isso depois, né, da morte dela. Eu até posso dizer, quem quiser pesquisar no canal da Débora Mexica, nos encontros astrológicos, um dos últimos vídeos que ela publicou falando do eclipse com Quiron, uma coisa assim, é um dos últimos vídeos que ela publicou. E ela falou desse aspecto de Quiron ali junto com o Sol, e assim, tudo que ela descreveu são as próximas coisas que eu vou contar sobre aquilo que aconteceu com a minha avó quando eu cheguei lá depois de ter vindo para casa para passar aquelas 12 horas em casa e voltar pro próximo turno.